2023 finalmente chegou ao seu fim e pra mim foi um ano muito maravilhoso. Eu conquistei coisas incríveis, conheci pessoas maravilhosas e li livros espetaculares, então hoje farei aqui o meu top 10 leituras de 2023. Fazer o meu top 10 esse ano foi extremamente fácil, porque eu favoritei exatamente 10 livros nesse ano, então assim, o problema foi só rearranjar a ordem deles por ali, mas no final das contas eu já tinha um top 1, um top 2 muito certo, então o resto eu só fui colocando ali meio que sem descrição, então o top 1 e o top 2 é certo, o resto é mais por conveniência. Em 10º lugar temos Lovely War, da Julie Berry. Esse livro aqui conta a história dos deuses gregos contando ali duas histórias de amor que aconteceram na Primeira Guerra Mundial. Eu achei a premissa desse livro super diferente e foi uma leitura super maravilhosa, porque isso aqui, eu não sei nem explicar o quão único é esse livro. A gente vai ter o ponto de vista de Hades, Ares, Afrodite e Apolo, se eu não me engano, são esses 4 aí, sobre duas histórias de amor que vão acabar se entrelaçando ali no meio das dores, das dificuldades da guerra. E é muito bom a maneira que a autora coloca esses seres totalmente imortais e, tipo, mitológicos pra contar a história de amor de 4 humanos ali, né, que vão inevitavelmente acabar morrendo um dia, mas a magnitude do amor deles é tão grande que realmente deixa você emocionado e é simplesmente impossível não amar esse livro. Infelizmente, ele ainda não foi publicado no Brasil, então ele só tem disponível em inglês pra leitura. E assim, se você quer um inglês mais tranquilo, eu acho que esse livro ele tá num nível intermediário. Se você se julga ok pra ler um livro em inglês num intermediário, vai na fé que isso aqui é maravilhoso. Mas se você quiser uma recomendação de algo mais tranquilo pra começar a ler em inglês, eu não recomendo tanto esse aqui. Em 9º lugar temos A Balada dos Felizes para Nunca, que é o 2º volume da trilogia de Era Uma Vez Um Coração Partido, da Stephanie Garber. Essa trilogia é uma continuação não tão direta de Caraval, que é aquela outra trilogia famosa da autora. Assim, honestamente, eu não li Caraval, mas não faço o que eu faço. Faço o que eu digo, então leia Caraval e depois vem ler essa trilogia, porque você vai ter a experiência completa que eu não tive. E assim, apesar de eu amar muito a trilogia, eu acho a história da Evangeline e do Jax incrível. O ponto alto pra mim, com certeza, foi esse 2º livro, foi A Balada dos Felizes para Nunca. Eu acho que eu queria muito voltar no tempo e poder ler esse livro como se fosse a primeira vez. Não vou falar muito sobre o plot, porque é uma continuação, então inevitavelmente vai ter spoilers, mas aqui basicamente a gente vai encontrar ali o desenrolar da história da Evangeline, que vai, né? Mas aqui a gente vai encontrar basicamente o desenrolar da história da Evangeline e do Jax de uma maneira maravilhosa, linda, que só Stephanie Garber sabe fazer. Em 8º lugar temos A Casa no Mar Cerúleo, do T.J. Klum, que foi assim, com certeza a minha maior surpresa de 2023, porque eu não dava nada pra esse livro, confesso. Eu sempre via as pessoas falando muito dele no TikTok, no Instagram e tudo mais, mas eu nunca entendi muito bem a sinopse dele, então eu julgava um pouco, confesso. Mas depois que eu realmente peguei esse livro na mão e comecei a ler, eu entendi por que as pessoas veneram completamente essa história, porque ela é incrível. A gente vai conhecer o Linus Barker, a gente vai conhecer o Linus, que é um assistente social que trabalha ali com orfanatos um pouco diferentes, com orfanatos que a gente vai conhecer a história do Linus, que é um agente social ali meio diferente, porque ele cuida especificamente de orfanatos para crianças mágicas. E essas crianças mágicas, elas sofrem muito preconceito, então elas só são tacadas ali naqueles orfanatos, e todos os assistentes sociais meio que não ligam muito, né, para as condições precárias que aquelas crianças vivem, mas o Linus realmente liga, ele faz o trabalho dele muito bem. E é justamente por fazer o trabalho dele muito bem que ele é enviado ali para uma missão especial, né, para um trabalho especial, que é visitar esse orfanato aqui que fica nessa praia, nesse mar cerúleo, que é um orfanato que contém crianças assim extremamente perigosas. E então o Linus vai lá esperando achar algo completamente bizarro, completamente fora do normal, mas ele acaba encontrando um lar entre aquelas crianças, entre o dono do orfanato, e é isso que torna esse livro tão lindo. É um found family, assim, que te deixa com o coração transbordando de amor. Esse livro, eu não sei nem, não tem muitos adjetivos mais pra descrever ele, porque ele é confortável, ponto final. Ele é realmente confortável. Você vai ler, você vai se emocionar um pouco, mas você não vai também sofrer de chorar, sabe? Você vai chorar mais de emoção do que de dor. Então eu acho que esse livro aqui realmente virou um dos meus livros de conforto da vida. E também me emocionou tudo ler. Em 7º lugar tem Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível, que é a biografia do Matthew Perry, que interpreta o Chandler em Friends. Eu me tornei uma fã de Friends recentemente, eu comecei a assistir a série agora no final de 2023, um pouco depois, né, que o Matthew Perry infelizmente faleceu. E justamente por isso eu tava achando que eu não ia me emocionar tanto quanto um fã de Friends, assim, que assistiu há 10 anos se emocionaria. Mas eu estava completamente errada, porque esse livro aqui, ele é uma pedrada no estômago, é muito difícil de você ler isso aqui. O Matthew Perry passou por muita coisa bizarra na vida dele, e aqui ele conta tudo, toda a história dele com a dependência química.
todos os amores que ele teve, a relação dele com Friends. Então, assim, esse livro é a verdade nua e crua sobre a existência de uma pessoa que já não está mais entre nós. Então, só esse fato já me deixou muito emocionada lendo. E também me emocionou muito ler tudo que ele passou na vida dele. Foi extremamente difícil. Então, eu chorei horrores, mas eu acho uma biografia incrível. E eu não recomendo pra todo mundo, mas recomendo pra todo fã de Friends, sim. Em sexto lugar, temos outro livro do T.J. Klune, esse querido aqui dominou minha lista de favoritos em 2023. Que é o Wolf Song. Eu já fiz até um vídeo sobre ele aqui no canal, então se você quiser saber mais sobre esse livro, procura ele aí, que em algum lugar eu vou linkar por aqui. Mas dando uma resumida no geral, o Wolf Song fala sobre um garoto que é muito solitário, ele foi abandonado pelo pai, até que ele conhece a família que se mudou pra casa do lado da dele, e a vida dele muda completamente, ele se conecta muito com um dos filhos ali, e ele vai começando a descobrir o segredo dessa família e se envolvendo cada vez mais com eles. Apesar de Wolf Song já deixar muito claro desde o início, assim, o que é o plot, sobre o que é a história, ele ainda tem reviravoltas que me cativaram muito, mas o que mais me cativou nessa história foram os personagens, todo o desenvolvimento que o autor constrói aqui é impecável. A gente vai acompanhar essas pessoas por muitos anos da vida deles, passa... Eu acho que tem um intervalo aí de 10 anos nesse livro, então é muito tempo. E eu acho que os personagens se desenvolvem de uma maneira que é impossível você não se apaixonar por eles. E esse livro tem um romance impecável, é a coisa mais linda do mundo. Não é aquele romance assim de tirar o fôlego, é um tipo de romance que você vai se apaixonando junto com ele, sabe? Ah, não sei, esse livro me deixou completamente rendida, me deixou apaixonada, eu amei. Em quinto lugar, tem a melhor fantasia com romance que eu li em 2023, que é Divinos Rivais, da Rebecca Ross. Esse livro aqui eu li logo no finalzinho do ano, porque ele chegou pro Brasil, tipo, no final de novembro, algo assim. E ele tava sendo absurdamente hypado nas bookreads gringas, então eu tava com expectativas altíssimas que foram perfeitamente cumpridas. Então eu acho sim que esse livro vale todo o hype que ele tem. Ele não é uma fantasia intensa do tipo Trono de Vidro ou outras coisas que tem intrigas a todo momento, plot twist e tudo mais. Aqui a gente vai encontrar elementos mais sutis na fantasia, tem uma guerra entre dois deuses e tem alguns elementos mágicos ali no meio da história. Mas o principal, né, o foco é o romance, que, diga-se de passagem, é a coisa mais linda desse mundo. Esse livro é cheio de cartas, o que me cativou muito, porque eu acho lindo cartas, eu acho lindo você transmitir sentimentos por meio de palavras. E esse livro mostra muito bem como um relacionamento pode se desenvolver por meio ali das palavras trocadas entre duas pessoas. E é lindo, foi uma leitura linda, não vejo a hora de chegar à continuação aqui no Brasil, porque quando acabou esse livro, ele acaba de um jeito intenso e você fica... Meu Deus, eu preciso ler agora o resto. E não tem resto, então a gente sofre em conjunto até ele chegar. Em quarto lugar tem Wayward, da Emilia Hart, que também foi uma grande surpresa pra mim em 2023. Aqui a gente vai acompanhar a história de 3 mulheres dessa família Wayward, mas em 3 gerações totalmente diferentes. Uma se passa em 1600 e pouco, outra 1900 e pouco e a outra nos tempos atuais. Então, assim, são épocas muito diferentes, situações muito diferentes, contextos nada a ver um com o outro, mas essas mulheres têm uma forte conexão que elas carregam pelo sobrenome com a natureza e com a magia que vem dela. Além da semelhança familiar com a magia natural, essas mulheres também têm em suas histórias um ponto em comum, que é a opressão masculina que elas sofrem ali, extremamente intensa, seja ela física, verbal ou de qualquer forma que os homens conseguem inventar ali para atrapalhar a vida de uma mulher, a gente consegue ver nesse livro, o que é extremamente pesado, extremamente difícil de ler sendo mulher, mas que tem um final incrível e que mostra muito bem como a força feminina é o poder que muda o mundo. Agora, chegando no querido top 3, nós temos em terceiro lugar O Beijo do Rio, do Stefano Volpe, que é um suspense, mistério, assim, nacional, que simplesmente acabou com a minha vida, acabou com a minha cabeça. Quando chegou o plot twist desse livro aqui, eu não conseguia mais xingar de tanto ódio que eu sentia, mas foi incrível, maravilhoso, 5 estrelas e favoritado. E aqui a gente vai conhecer a história do Daniel, que é um jornalista negro, solitário ali, que vive a vida dele em São Paulo, até que um dia ele é abordado pela Jéssica, que é uma garota que vive na cidade de infância dele, que, diga-se de passagem, é uma cidade horrível, o Daniel tem vários traumas da sua infância lá, mas aí a Jéssica chega falando que o Daniel precisa voltar porque o melhor amigo de infância dele, o Romeu, foi assassinado na cidade e a polícia tá dando o caso como suicídio e não tá investigando nada. Aí o Daniel volta pra cidade e enquanto ele tá investigando a morte do Romeu, ele vai se deparar ali com todos os fantasmas do passado, fantasmas literalmente, e ele tem que reviver todos aqueles traumas ao mesmo tempo que ele tá investigando a morte do melhor amigo. Então esse livro é pesado sim, mas ele tem uma história que te cativa
intensamente. A escrita do Volpe é maravilhosa. Fazia muito tempo que eu não me enrolava tanto numa história quanto eu me enrolei aqui em Beijo do Rio. E eu amei, foi maravilhoso. É difícil de ler porque você fica com raiva, mas é um livro incrível. Em segundo lugar, tem Amêndoas, que foi um dos livros que mais me fez chorar no ano. Me dá vontade de chorar só de falar dele, porque aqui a gente vai acompanhar a história de um garoto que tem uma condição chamada alexitimia, que assim, explicando bem por cima, ela meio que inibe ele de ter certos sentimentos como medo, empatia e etc. E aí esse garoto vai passar por um evento muito traumático, né? A mãe dele, a avó dele sofrem um atentado. Não é spoiler isso, gente, porque acontece logo nas primeiras páginas. É tipo assim, literalmente o começo do plot, então não me xinguem. Mas o que realmente importa nesse livro é o desenrolar a vida ali daquele garoto, né? Sem as duas referências, sem a mãe e a avó, que literalmente ensinaram ele a viver, ensinaram ele a enxergar o mundo de uma forma mais possível, assim, próxima das outras pessoas, porque ele, por ter aquela condição, tinha uma visão da realidade muito diferente de todos nós, né? Não é uma visão errada, é só uma visão literalmente diferente. E ali ele se encontra sozinho, sem as duas referências dele. E esse livro é lindo, ele tem muitas lições sobre o que é a vida, sobre o que é ser humano realmente, né? Pelo menos eu consegui extrair muito bem essas lições e foi isso que me fez chorar horrores. Agora, em primeiríssimo lugar, o melhor livro que eu li em 2023, com certeza é Seven Days in June, da Tia Williams. Esse livro aqui é um romance de segunda chance entre dois escritores que tiveram, assim, um passado muito intenso. Eles tinham vidas muito difíceis na época e os dois se conheceram, passaram uma semana juntos, completamente isolados do mundo, completamente apaixonados, assim, malucos um pelo outro. Mas essa semana não acaba muito bem e aí os dois acabam se separando de uma maneira, assim, bem difícil. E aí 15 anos se passam, os dois se tornam escritores, né? A Eva, que é a protagonista, acaba se tornando uma escritora de uma grande saga de fantasia e o Shane acaba se tornando um grande novelista. E os dois vão se reencontrar em um evento para escritores em Nova York. E é óbvio que todas as faíscas daquele amor antigo, tudo vai reacender assim como se fosse a primeira vez. E os dois no começo tentam fingir que não se conhecem ali, mas depois obviamente que vai tudo pelo ralo. Aí eles voltam a se reconectar, voltam a conhecer um ao outro ali, né? Como tá a situação atual da vida deles. O Shane acabou de lutar contra muitos vícios que ele tinha. A Eva tá ali lutando diariamente com o trabalho dela, com a filha dela, porque ela é uma mãe solo. E em paralelo a tudo isso, ainda tem os traumas intensos que os dois carregam, tanto de suas vidas pessoais, quanto de suas vidas, assim, como um casal, né? Os traumas que eles compartilham pelaquela semana que eles passaram juntos. Esse livro não é um romance fofinho, perfeitinho, ideal. Ele é um romance muito próximo da realidade que a gente vive todos os dias, que são simplesmente pessoas traumatizadas e tristes tentando viver a vida da melhor forma que elas podem, né? Porque é isso que a gente faz todo dia. Esse livro aqui mostra muito como esse fato não anula o fato de que o amor ainda é uma realidade, ainda é possível, entendeu? Ele pode coexistir com todos os traumas, todas as tristezas e as dificuldades da vida. Seven Days in June, felizmente, está chegando no Brasil, né? Vai ser publicado em 2024 pela Galera Record. Não sei data, não sei mais informações, mas sei que vai vir com o título de 7 dias em junho. E eu espero muito que cada vez mais pessoas possam conhecer essa obra incrível agora que ele vai chegar no Brasil. É isso, essas foram as minhas 10 leituras favoritas de 2023. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí se você já leu algum desses livros ou se você quer muito ler. E também aproveita para checar todos os meus links que estão aí na bio, tá bom? Até o próximo vídeo, beijo!